Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam 100%. Eu sou a professora Elaine e aqui conosco o professor Weber, nosso intérprete, né, que vai acompanhar a nossa aula. E o tema da nossa aula de hoje é jogos de salão. Quer saber mais sobre esse tema? Então venha se divertir no Conexão Escola. E a primeira jogada desse jogo, nós vamos falar sobre conceito. O que são jogos de salão? Jogos de salão são conhecidos como jogos de tabuleiro ou de mesa, fazem parte da cultura dos povos desde tempos imemoriais. Muitos desses jogos apresentam peças como pinos, dados, roletas, ampulheta, cartas e entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dos jogos de salão. Quando surgiram, né? E o primeiro jogo que foi idealizado, né, que foi criado, ele surgiu há 4.000 anos, né, nas civilizações do Egito e Mesopotâmia. Bem antigo, né? E o jogo chamava-se jogo Mancala, que foi identificado como um dos mais antigos, com mais de 7.000 anos de idade. Então, desde dos povos egípcios, da Mesopotâmia, eles já jogavam esses jogos de tabuleiro. Bem interessante. Então, dando seguimento à nossa aula, nós vamos falar sobre a popularização dos jogos de salão. A partir da década de 80, os jogos de salão perderam bastante popularidade devido aos jogos eletrônicos. Lembra? Até a gente comentou numa outra aula aqui, numa outra oportunidade, sobre os jogos eletrônicos, né? E foi com o advento desses jogos eletrônicos em detrimento desses jogos de salão. Então, eles caíram muito, né? Mas, felizmente, nos outros anos, eles voltaram a conquistar muitos adeptos. Felizmente, né? Perderam um pouco a popularidade nos anos 80, mas logo em seguida eles voltaram, né, a ser praticados, né, a ser jogados pelas pessoas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados, industrializados, que já vêm com um manual de como jogar, porém não impede de ser reinventado o seu modo de praticar, como no dominó, que tem várias formas de se jogar. Bom, continuando a nossa aula, nós vamos agora abordar o assunto, né, das classificações dos jogos. Quais são as categorias dos jogos, né? Existem duas categorias. Os jogos de estratégia, que são jogos em que a habilidade dos jogadores em tomar decisões estratégicas supera a sorte com a determinação do vencedor. Alguns exemplos: damas, dominó, jogo da velha, jogo de futebol de botão, Uno e imagem e ação. Tem outros, né? Tem vários jogos aí que são categorizados como jogos de estratégia. Agora, os jogos de sorte, que são jogos em que os participantes precisam tanto de sorte quanto de habilidades de jogo. Alguns requerem dados, outros roleta, ampulheta, etc. Exemplo: Twister, jogo da bomba, e jogo da trilha. É lógico que existem vários outros tipos de jogos de salão com essa categoria de jogos de sorte. Então, continuando a nossa aula, eu vou apresentar para vocês, de uma maneira sintética, né, um vídeo acerca das características e classificação dos jogos de salão. De olho na telinha.
Bom, dando sequência aí à nossa aula, nós vamos falar sobre os valores, né, dos jogos de salão. Então, os jogos apresentam caráter lúdico, contudo, vão além da diversão e entretenimento, pois desenvolvem aspectos sociais, cognitivos e afetivos do participante. Ele desenvolve o aspecto social quando estimula os participantes a se relacionarem entre si durante as partidas. Ele desenvolve o aspecto afetivo quando ocorre no respeito à vez do colega durante a partida, bem como no saber ganhar e no saber perder. Então, pratica aí a filosofia, o bom senso, né? O espírito esportivo, está bem presente aí. E ele também desenvolve o aspecto cognitivo quando ocorre respeito às competências intelectivas desenvolvidas pelo praticante com as jogadas, como, por exemplo, habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração, inteligência emocional, liderança, concentração, negociação, entre outras. Então, próximo assunto agora que nós iremos abordar são... aqui eu selecionei um jogo, né? Foi o jogo da velha, e aí eu vou demonstrar para vocês de uma forma bem sucinta algumas regras básicas desse jogo. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o número de jogadores. No modo básico do jogo, participam 2 pessoas que jogam alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios. A fundamentação técnica e tática do jogo. Cada participante deve usar um símbolo. Eu coloquei aqui O ou X, mas você pode usar qualquer símbolo, desde que um símbolo seja distinto do outro, tá? Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com 3 símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. Então, essas são as regras básicas, né? Eu apresentei essas regras básicas do jogo da velha, que é o jogo mais tradicional. Mas é possível, professor, a gente ressignificar esse jogo? É possível. E aqui eu vou demonstrar para vocês um jogo da velha jogado de uma forma totalmente ressignificada. Então, vamos lá. Na grande maioria dos jogos de salão, o gasto energético é baixo em relação ao movimento corporal, pois priorizam o aspecto cognitivo e estratégico em detrimento do aspecto motor. Então, eu quis colocar, né? A gente imprimiu um pouco mais de movimentação para dar um pouco mais de dinamismo nesse jogo da velha. Então, olha só como foi construído esse jogo. Me acompanha aí, ó. Delimitando o jogo. Utilize fita crepe ou giz. Forme 9 quadrantes. Para fazer as argolas e bastões, use papelão grosso. Risque as argolas e bastões no papelão e recorte-as. E as regras do jogo. Isso aqui são dicas, viu, gente? São sugestões. Você mesmo pode construir as suas próprias regras. Então, a regra do jogo que eu estou sugerindo para vocês é o seguinte, ó. Antes de trocar de um quadrante para o outro, para deixar a peça, o jogador deverá realizar qualquer movimento corporal, seja da ginástica, da luta, do esporte, da dança ou de práticas corporais, desde que não toque nas linhas demarcatórias. Se isso acontecer, o jogador perde a vez. Estabeleça um tempo para fazer a transição dos quadrantes, senão você fica toda a vida lá pensando. Então, tem que ser rápido, né? Então, eu vou agora apresentar para vocês um vídeo sobre essa demonstração, né, essa ressignificação do jogo da velha. Então, vamos lá. De olho na telinha.
Esse aí deu o jogo da velha. Bom, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula e agora é o momento da revisão. Bom, nós conversamos hoje, né, sobre vários assuntos. Então, vamos elencar esses assuntos que foram pontuados aí. Então, primeiro, conceito, né, história. Nós falamos sobre a popularização dos jogos salão, a classificação e características, valores, regras do jogo da velha, fundamentos técnicos e táticos e ressignificando o jogo da velha. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os jogos de salão. E até a próxima aula. Tchau!